E aí, será que o bom velhinho Sr. Barsi tinha razão? Fundo imobiliário é o conto do vigário? Uma grande furada? Será que a voz da experiência tinha razão? Fundo imobiliário nesse ano caindo, o índice, o IFIX, quase 10%. Abaixo dos 3.000 pontos. O que está acontecendo? Será que ainda vale a pena ter fundos imobiliários? Comprar fundos imobiliários? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E falando de liberdade financeira, a gente tem que falar de renda, e falando de renda, a gente vai falar dos fundos imobiliários, que estão caindo mais do que o Ibovespa nesse ano. Você não ouviu errado, caindo mais do que as ações nesse ano. Você tem noção como isso é complicado? Porque foi vendida a ideia para você de que, viu, investe em fundo imobiliário porque ele é mais seguro que a ação. Seguro falando de volatilidade mesmo, de oscilação. Olha, você dificilmente vai perder muito dinheiro no curto prazo com fundo imobiliário. Comece por aqui. Só que a prática, a realidade está nos mostrando diferente. Mostrando que fundo imobiliário pode cair mais do que a ação. Na média, eu estou falando do índice, não estou falando de apenas um ativo individual. Vamos então entender um pouco melhor o que está acontecendo. E aí veja, hoje IFIX está abaixo dos 3.000 pontos. Isso só aconteceu em maio de 2023. Então é como se a gente tivesse voltado mais de um ano no tempo. No ano, a queda acumulada do IFIX é de 9,83% até esta data, quase 10%, como eu falei para vocês. E aí note que o Ibovespa, o principal índice do mercado acionário brasileiro, cai menos de 5% no ano. E aí você já poderia estar se perguntando: pô, Luan, me venderam a ideia de que o fundo imobiliário não tem como cair mais que a ação, na média. Olha, isso é verdade em tempos de normalidade. Só que agora a gente está vivendo um momento complicadíssimo no país. Um momento em que a desconfiança é generalizada no endividamento público brasileiro, na responsabilidade fiscal do governo brasileiro. Isso tudo impacta o mercado acionário e o mercado de fundos imobiliários. Só que, de fato, tem que ter alguma coisa a mais com o fundo imobiliário, porque ele está caindo mais. Por que esse ativo está sofrendo mais do que a ação, a empresa? Isso realmente é algo que pode te chocar no primeiro momento, porque afinal de contas, as ações, as empresas, elas têm alavancagem, elas têm dívidas mais altas que os fundos imobiliários, inclusive, porque os fundos imobiliários têm limite de alavancagem, e alavancagem significa o quê? Que a dívida da empresa vai subir porque o juro no país está subindo. Então as ações deveriam estar sofrendo mais. Só que aí tem um detalhe. Cuidado com essa questão da volatilidade. Não é porque o drawdown, a queda máxima no ano do fundo imobiliário, está sendo maior que o Ibovespa, que as ações não caem mais ou não tem mais volatilidade que o IFIX. Olha só o que eu estou te dizendo. Volatilidade, desvio padrão do Ibovespa, 19,59%. IFIX, quase 5%. Então não confunda a queda máxima em um ano com a volatilidade. Ibovespa, a ação, continua sendo um ativo mais volátil, que vai mais para cima ou para baixo, mais para cima ou para baixo. Fundo imobiliário está em tendência de queda, mas você vai perceber que diariamente eles não caem tanto na média, ou eles também não sobem tanto na média, é que ele está em tendência de baixa. Então o momento atual é o quê? A queda do ano maior é a do fundo imobiliário, porque ele está acumulando essa queda aos poucos, chegando agora a quase 10% de queda. Então não confunda drawdown com volatilidade. Então não mentiram para você nesse sentido. Você pode ter sido enganado ou ter tido uma expectativa errada de que os fundos imobiliários não poderiam cair bastante, pelo menos no acumulado de um ano. Aí você foi enganado ou criou uma expectativa equivocada. O pior disso tudo é que o CDI ele já acumula uma alta de quase 10% no ano, e para o ano que vem a expectativa do mercado é de que a Selic feche acima de 13%. Você tem noção que a gente acabou de sair de um ciclo de alta de juro, aí reverteu para um ciclo de queda e voltamos para um ciclo de alta novamente, podendo superar o patamar de juro dessa recente recuperação da taxa Selic em virtude do fim da pandemia? Olha só pré-fixado, pagando 14,24% de prazo curto. Prazo pouco mais longo, 13,89%. Então Selic já está sendo precificada pelo mercado acima de 13%. Isso aqui fica claro para a gente que fica difícil de ação e fundo imobiliário subir quando você tem título público de prazo curto pagando mais, IPCA mais 7,10, 14,24. Pessoal, você tem que entender o seguinte: o fundo imobiliário é um ativo financeiro do mercado financeiro. Então ele é precificado no curto prazo com base na expectativa de juro do país e também na inflação. Então, por mais que o imóvel por trás desse fundo ou os imóveis por trás desse fundo devessem valer mais, eles podem valer menos se o mercado financeiro assim ditar no curto prazo por conta do juro. Porque
porque o juro vai atrair capital para si. Título público atrai capital para si, saindo esse capital dos fundos imobiliários. Então a correlação com o juro é enorme, eu venho falando isso para vocês. Ainda mais nos fundos imobiliários, porque no fundo imobiliário, a expectativa de retorno dos ativos, ela é muito próxima do CDI. Muito, mas muito próxima. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só o comparativo entre IFIX e CDI. Tá vendo que o IFIX ele consegue ganhar do CDI na maior parte do tempo? Só que começa a haver uma aproximação de IFIX e CDI justamente quando o juro fica muito alto no Brasil. E agora o IFIX está perdendo. Então você percebe que no caso de fundo imobiliário, a correlação com o CDI, com a taxa de juros é muito grande. Por quê? Porque a expectativa de retorno em fundo imobiliário é um pouco superior ao CDI. Sendo assim, se o CDI sobe demais, fica muito alto como agora, aí o pessoal fala, olha, eu vou ter que exigir uma expectativa de retorno ainda maior. Aí você vai ver fundos imobiliários de maneira generalizada negociando com muito desconto sobre o valor patrimonial da cota. E aqui vai outro detalhe. Não é porque o fundo imobiliário está negociando abaixo do valor patrimonial da cota que automaticamente ele já vai subir. Porque como é um ativo financeiro que, na prática, você não está comprando só o imóvel, você está comprando também a gestão que está por trás do fundo e também os contratos de locação que estão por trás do fundo, tudo isso é colocado no preço, colocado no risco que você está correndo. Se você tem uma má gestão gerindo bons imóveis, você vai ter que exigir um retorno enorme, porque essa má gestão não vai extrair o valor que aqueles imóveis poderiam dar nas mãos de uma boa gestão. Ou então imagina um cenário em que você tem uma boa gestão com contratos ruins. Aí é complicado também, porque esses contratos foram mal feitos, mal elaborados, vão gerar uma problemática muito grande para o fundo e os cotistas. Então tudo isso são variáveis que geram preço no mercado financeiro. É por isso que muito embora eventualmente você esteja vendo o mercado de imóveis aquecido no Brasil, inclusive no terceiro trimestre de 2024, lançamentos e vendas subiram 20%, isso aqui é insuficiente para gerar alta nos ativos financeiros, nas cotas de fundos imobiliários. E veja que todo esse pessimismo, toda essa queda ocorre mesmo com a aprovação do regime de urgência do pacote fiscal do governo, que é algo que o mercado está esperando. Essa aprovação aqui, inclusive, gerou até uma correçãozinha no dólar, fazendo o Ibovespa, nesse momento, subir um pouquinho. Então, o mercado acionário está reagindo bem, só que o mercado de fundos imobiliários ainda não, justamente por conta da altíssima correlação com os juros, que ainda estão altíssimos. A gente sabe que a gente está num cenário de tendência de alta de juro, de Selic, por isso que ter renda fixa é uma necessidade, não tem como. Não estou te dizendo que é para ir sair vendendo tudo fundo imobiliário, eu já vou dar minha opinião a respeito de fundo imobiliário ao final desse vídeo. Mas antes, olha só, hoje, basicamente, comprando bons fundos imobiliários, e aqui tá a dificuldade, porque tem muita porcaria no mercado, você teria uma expectativa de retorno ao redor de 11% ao ano, nos preços atuais, só no rendimento, fora expectativa de valorização das cotas bastante depreciadas. Então é isso que o mercado está exigindo hoje, 11%. Pode continuar caindo para exigir 12%, porque taxa de juro pode ir para 14%, tá vendo? Como a tendência de queda dos fundos imobiliários pode não ter acabado ainda. Então se você acha que chegamos no fundo do poço, não dá para ter certeza. O que nós sabemos é, o juro no Brasil já está muito elevado. Ir muito acima disso seria algo catastrófico. Um colapso da economia brasileira. É razoável pensar dessa forma? Porque se realmente isso acontecer, o fundo imobiliário vai continuar caindo. Só que você precisa ter uma estratégia bem definida, de balanceamento, com fatias específicas na sua carteira para não ficar dependente de market time. Eu venho falando isso para vocês. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, você é louco. E se você também não está na comunidade URM, onde a gente traz atualizações, a minha carteira semanal, a gente comenta os mais diversos assuntos do mercado, os meus insights, também é doido demais. Conheça a URM clicando aqui embaixo. Mas ó, a Canuma Capital Multiestratégia fez um estudo mostrando que o desconto médio hoje de fundos imobiliários seria um dos maiores descontos da história. Um desconto médio de 13% em relação ao valor de avaliação dos imóveis, ao valor de patrimônio líquido nos fundos de tijolos. 13%. Então, na média, o indicador preço sobre valor patrimonial da cota está em 0,87, 13% de desconto. E aí, olha só a matemática aqui te enganando. Você poderia pensar, tá bom, vou ganhar 11, 10% em dividendos se eu comprar hoje, mas para subir 13%, putz, não quero, subir 13% só. Todo esse risco que eu estou correndo hoje, com o mercado caindo 10% em fundo imobiliário, mas não é assim, não é assim. Se você compra hoje um fundo imobiliário com 0,87, você está tendo um desconto de 13%, mas para subir para o valor de patrimônio líquido, ter o PVP igual a 1, teria que subir o dobro de 13%, 26%. Olha só que poderoso. Então você poderia ganhar muito dinheiro nesse sentido, mas claro, a realidade é outra. Você já está carregando prejuízo de fundo imobiliário. E aí eu já vou te dar a minha visão sobre se vale a pena esse prejuízo que está carregando. Mas antes, só vamos terminar aqui esse estudo, que é o quê? Ele mostra que no desconto atual,
97% das vezes você vai ganhar dinheiro comprando os preços atuais. Ganhar dinheiro acima do CDI. Então hoje seria um dos melhores momentos para comprar para vencer do CDI. Que é isso que a gente quer com o fundo imobiliário. Vencer do CDI. Isso não faz sentido mesmo, né, pessoal? Tem que ganhar do CDI. Sendo assim, o que o estudo está falando é, nesse momento de pessimismo em fundo imobiliário, com desconto médio de 13%, você tem quase 100% de chance de, no médio e longo prazo, comprando os preços atuais, de vencer o CDI, inclusive nos 12 meses seguintes. Então hoje parece que está abrindo uma grande janela de oportunidade, mas aí eu vou te dar a minha visão. Mas antes, será que esse desconto médio é verdadeiro? Quando a gente busca aqui fundos imobiliários aqui no Investidor 10, o que a gente enxerga? De fato, olhando para os fundos imobiliários, até os de papel, PVP 0,97, 0,91, 0,80, 0,82, 0,79, 0,72, 0,79. Esse aqui é de recebíveis, daí está negociando no valor patrimonial. 0,93, 0,77, 0,95. Então, de fato, isso é verdadeiro. O desconto médio hoje está bem alto. Mas aí entra a grande questão, que agora a gente vai se encaminhando para o clímax desse vídeo, que é o quê? O Sr. Barsi tinha razão. Veja que o Barsi há 2 anos, ele comentou que os fundos imobiliários são um grande conto do vigário. Eu fiz até um vídeo no canal que viralizou, é o segundo vídeo mais visto aqui do canal. Dei minha visão a respeito do caso à época, mas será que ele tinha razão o tempo todo? O fundo imobiliário não vale a pena. Ele comentava a respeito da baixa liquidez. Essa liquidez acabou aumentando. Para o pequeno investidor já fazia sentido, mas o grande problema é, será que fundo imobiliário compensa o risco que você está correndo? E aí eu vou te dar minha visão agora. Então vamos lá, olha, olhando a minha experiência com os meus clientes de consultoria de investimentos, o que eu tenho visto é o seguinte: mesmo aqueles que carregam fundos imobiliários há vários e vários anos, não ganharam dinheiro. Então esse é o primeiro ponto. Não ganharam dinheiro. Perderam dinheiro porque as cotas caíram muito, a gestão não fez um bom trabalho. Só que também tem o contraponto. À época, a quantidade de informações disponíveis era mais baixa, o juro no Brasil continua alto há muito tempo. Não sabemos como foi o comportamento desse investidor nos momentos de queda, nos momentos de alta. E aí, diante disso, o que eu posso te dizer é o seguinte: fundo imobiliário é um grande conto do vigário? Não, eu discordo de uma opinião tão pesada assim em relação ao fundo imobiliário. O que acontece é o seguinte: é um mercado repleto de gestores que só querem arrancar seu dinheiro, isso é verdade. É um mercado que quanto mais você diversifica, mais você piora a sua carteira. Tem poucos ativos realmente que valem a pena. E outra, eu não vejo fundo imobiliário como algo favorável para você fazer compras mensais periódicas, o famoso DCA, o Dollar Cost Average, o aporte mensal consistente em fundo imobiliário. Não é uma boa ideia. Por conta dessa baixa expectativa de excesso de retorno acima do CDI com fundos imobiliários, o ideal é que você só compre em grandes oportunidades, como agora está se formando. Porque se você ficar comprando fundo imobiliário com desconto muito pequeno, a experiência nos mostra e nos mostrou que você não vai ganhar dinheiro consistentemente. Então, fundo imobiliário é um ativo de oportunidade. Assim como no mercado imobiliário, no geral, a gente tem que comprar ativos imobiliários em momentos de clara oportunidade. Ficar comprando fundo imobiliário consistentemente não é uma boa ideia. Não vai te trazer uma expectativa de retorno muito alta, porque senão daí compensa você alocar no CDI, que no Brasil a expectativa é de continuar sendo alto. Entendeu a lógica? É uma questão de relação risco-retorno. Só vale a pena o fundo imobiliário, então, com uma pequena parcela da sua carteira, que você vai alocar previamente, quando tem claras oportunidades, como o momento atual. Ou então, se você realmente precisa de renda recorrente, porque você já está na fase de usufruto, porque você precisa daquela renda, aí é uma outra situação. Mas para quem está em fase de acumulação de patrimônio, só vale a pena em claríssimas oportunidades e bons ativos. Aí você precisa aprender a fazer isso. E para aprender a fazer isso, você tem que estar onde? No Formação Mirar Investing. A gente tem um módulo dedicado a fundos imobiliários, ações, investimento no exterior. O suporte é comigo, respondo todas as perguntas e você tem acesso ao Formação Mirar Investing por 5 anos. Então, conheça o FMI clicando no primeiro botão da descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e o outro questionamento? O que adianta eu ganhar aquele dividendo de 9, 10% se a cota não para de cair? O que adianta? Não faz sentido, né, Luan? Então, hoje é uma situação de oportunidade, então faz sentido comprar se fizer sentido para você esse tipo de ativo. Se você não quer esse tipo de ativo, ele não é obrigatório em todas as carteiras, em algumas carteiras ele é obrigatório. Agora, se a cota caiu, aquele é um bom fundo, não está com problema de inadimplência, não está com alta alavancagem financeira, não tem uma gestão ruim, está com alto desconto, por que não é uma oportunidade? E mesmo que o rendimento que você tenha recebido não tenha sido suficiente para compensar toda essa queda que você experimentou nas cotas, você tem que entender que o dividendo continua sendo o mesmo por cota. Aquele mesmo rendimento que você ganhava antes é o mesmo, porque o fundo não perdeu fundamento ou não deteriorou fundamentos.
Então você está recebendo, por exemplo, mesmo R$1 por cota. Só um exemplo aqui. Agora eu posso pegar esse R$1 e comprar mais cotas e ir avolumando o número de cotas na minha carteira. Quando o cenário de juros se estabilizar, já que tudo é cíclico, senhores. Até mesmo na economia brasileira, nessa loucura, temos ciclos de baixa do juro. Quando isso se normalizar, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter acumulado um número bem maior de cotas, que já estão te pagando mais dividendos, porque agora você tem mais cotas. E aí você vai ter o quê? Um retorno na valorização das cotas para o quê? Para alcançar finalmente o valor de patrimônio líquido. Então o cenário hoje é esse. Sim, o prejuízo que você está tendo na desvalorização das cotas não está compensando o rendimento hoje, mas isso tende a se normalizar se você aumentar posição agora, inclusive reinvestir nos dividendos. Ou no mínimo reinvestir nesses dividendos para aumentar o número de cotas, para promover aquele enriquecimento invisível. Mas ao contrário das ações, repito, não vale a pena ficar fazendo compras consistentes de fundos imobiliários, só em oportunidades claras. Já ações não. Ações, a coisa é outra. Abaixo do preço teto já vale a pena. Mas aí é tema para um outro vídeo. E aí eu quero saber a sua opinião, porque eu já vi gente falando. Então o assunto do vídeo é o defunto imobiliário, é engraçadinho. Mas comenta aqui embaixo, o que você está fazendo agora? Vendendo tudo no pânico ou perdeu a esperança com isso aqui? O que você está fazendo? Faz sentido para você o que a gente comentou nesse vídeo? Fui!